Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tópico do nosso vídeo de hoje são noções sobre métodos de representação de algoritmos. Então, conforme nós falamos anteriormente, num algoritmo sob o enfoque computacional, a gente não pode utilizar a descrição narrativa para representar o mesmo. Isto em função da ambiguidade intrínseca à linguagem natural. Sendo assim, nós vamos ver então dois métodos para a representação de algoritmos. Vamos ver o fluxograma, que trata-se de uma representação gráfica, e vamos estudar também o pseudocódigo, também conhecido como português estruturado ou Portugal, que por sua vez é uma representação textual. Os métodos em questão eles vão impor regras e vão disponibilizar um conjunto reduzido de palavras, no caso do pseudocódigo, e símbolos, no caso do fluxograma, que são passíveis de serem utilizados. O objetivo disso é ter uma rigidez sintática. Para que essa rigidez sintática? O enfoque é obter uma consistência de significado, ou seja, uma consistência semântica para a eliminação então da ambiguidade presente na linguagem natural. Vamos falar então um pouco agora sobre vantagens e desvantagens de cada um dos métodos. Vamos começar pelo fluxograma. Então, o fluxograma ele tem como vantagem a representação gráfica ser mais concisa do que a representação textual. Porém, essa vantagem não é bem o objetivo da utilização do mesmo nestas videoaulas. Já que se vocês pararem para observar, a ementa que eu apresentei lá na primeira videoaula dessa nossa playlist relacionada à disciplina Algoritmos e Programação para a Computação, vocês vão ver que fluxograma não consta na ementa. Mas eu vou me valer do fluxograma porque eu acredito, para estudantes que estão tendo o primeiro contato com algoritmos de programação, o fluxograma favorece muito a compreensão do fluxo de execução do algoritmo. Então, por isso que a gente vai trabalhar fluxograma. E tem como desvantagem a necessidade de aprender a simbologia adotada nos fluxogramas. Por sua vez, vamos falar agora do pseudocódigo. Então, primeiro, deixar clara a sua grande vantagem. A sua transcrição para qualquer linguagem de programação é quase que direta. Então, uma vez que a gente construa um algoritmo e o represente através de um pseudocódigo, futuramente esse algoritmo pode ser transcrito para uma linguagem de programação qualquer quase que diretamente. Contudo, também tem como desvantagem a necessidade de aprender as regras de construção de um pseudocódigo. Então notem que ambas as opções, fluxograma ou pseudocódigo, apresentam como desvantagem a necessidade da aquisição de conhecimentos específicos sobre o método de representação. Então eu acredito que isso se equivale. O grande enfoque é, no caso do fluxograma, é uma representação mais concisa e permite uma compreensão mais direta de como se dá o fluxo de execução do algoritmo. Por sua vez, o pseudocódigo permite essa transcrição quase que direta, o que é relevante, já que o objetivo final dessa nossa playlist aqui de videoaulas é fazer com que vocês consigam construir programas na linguagem de programação C. Bom, a solução então, para o problema de trocar uma resistência de um chuveiro resolvido com o algoritmo representado por meio de um pseudocódigo vai ser a seguinte. Então, conforme foi mencionado anteriormente, vão ser impostas algumas regras e vai ser definido um número restrito de ações. Neste caso do nosso exemplo, vamos ter as seguintes ações disponíveis: pegar, largar, abrir, fechar, retirar e colocar. Aqui temos então a descrição narrativa que foi apresentada anteriormente. Então, para que a gente faça a troca de uma resistência de um chuveiro, devemos adquira uma resistência nova e localize o chuveiro a ser manipulado. Em seguida, abra o chuveiro retirando a resistência defeituosa. Coloque a resistência nova e feche o chuveiro. Após, descarte a resistência defeituosa. Então, agora vamos ver como este algoritmo ficará representado através de um pseudocódigo. Então temos ali então agora o pseudocódigo. O que nós vamos fazer inicialmente? Vamos analisar a nossa descrição narrativa focando passo a passo da mesma. Então o primeiro passo seria adquirir uma resistência nova. Então notem que a ação adquirir tem que ser mapeada dentro do subconjunto de ações disponíveis para a construção do pseudocódigo. Então, adquirir
seria mais adequado utilizar pegar, largar, abrir, fechar, retirar ou colocar. Então, no caso, eu acredito que pegar tem uma relação mais direta com adquirir. Logo, então, vamos usar, né, a estrutura que vai ser determinada, ou seja, a regra sintática, que significa qual? A gente vai ter o verbo que denota ação colocado e depois, após ele, entre parênteses, o alvo da nossa ação. Então, o alvo da nossa ação é resistência nova e a ação é pegar. Então, temos ali o primeiro passo do nosso pseudocódigo, que representa o algoritmo que permite a troca de uma resistência de um chuveiro. Então, assim nós vamos dar continuidade ao nosso procedimento. Seguindo, então, a descrição narrativa, vamos ao próximo passo. Então, seria localize o chuveiro a ser manipulado. Então, nesse caso, localizar está relacionado, né, mais a qual dentre as ações possíveis para a construção do algoritmo. Aí, novamente, a gente vai visualizar que pegar estaria mais próximo. Então, vamos ao segundo passo do nosso pseudocódigo, seria pegar, e entre parênteses, o foco da nossa ação, chuveiro, né? E assim nós damos continuidade. Qual seria o próximo passo na nossa descrição narrativa? Abra o chuveiro, retirando a resistência defeituosa, né? Então, vamos ir por partes. O próximo passo é abrir o chuveiro. Então, vamos lá. E aí temos o verbo específico, né? Então, passo 3 do nosso pseudocódigo é abrir, entre parênteses, chuveiro. Vamos para o próximo, retirando a resistência defeituosa. Nós temos ali, né, a ação retirar. Então, quarto passo do nosso pseudocódigo, que é retirando, né, corresponde a retirando a resistência defeituosa, é retirar, entre parênteses, resistência defeituosa. Damos continuidade à nossa descrição narrativa, né, para a construção do algoritmo pseudocódigo. Próximo passo, então, é coloque a resistência nova. Então, no caso, nós temos ali a ação colocar e vamos fazer uso da mesma. O passo 5 no nosso pseudocódigo, correspondendo a coloque a resistência nova, é colocar resistência nova. Vamos então continuar analisando nossa descrição narrativa. Próximo passo, então, feche o chuveiro. Então, o passo 5 no nosso pseudocódigo vai ser, temos a ação lá, fechar. Então, vamos fazer uso. Fechar, entre parênteses, o alvo da nossa ação, chuveiro. Dando continuidade à nossa descrição narrativa, temos, após, descarte a resistência defeituosa. Então, descartar seria mais próximo de qual ação dentre as disponíveis para a construção do nosso algoritmo. No caso, largar, né? Então, nosso passo 7 no pseudocódigo vai ser largar resistência defeituosa. Tá certo, pessoal? Dando continuidade, então, nós temos agora a solução do problema de trocar a resistência de um chuveiro, resolvido com o algoritmo, desta vez representado por um fluxograma. Então, primeiro deixar claro, né, conforme foi mencionado anteriormente, vão ser impostas regras e é definido um número restrito de símbolos no caso do fluxograma. Neste caso, as ações disponíveis e os símbolos a elas associados, a gente vai ver agora. Então, vamos utilizar o octógono com linhas contínuas para representar a ação pegar e um octógono com linhas, né, tracejadas para representar largar. Por sua vez, para representar a ação fechar, vamos ter um hexágono com linhas contínuas e abrir um hexágono com linhas tracejadas. Por fim, a ação colocar vai ser representada por um pentágono com linhas contínuas e retirar um pentágono com linhas tracejadas. De posse dessas informações, então, a gente pode partir da descrição narrativa, né, que permite a troca de uma resistência de um chuveiro, para construirmos um algoritmo representado dessa vez por um fluxograma para executar esta ação. Então, só para a gente recordar ali, né, dos símbolos disponíveis, então vamos agir de forma análoga à construção de um algoritmo representado através de um pseudocódigo. Então vamos seguir a descrição narrativa isolando passo a passo. Então, primeiro passo, adquira uma resistência nova, né? Então, temos ali, adquira uma resistência nova. Então, nosso fluxograma, vamos ter que fazer o mapeamento, né, dessa ação adquirir para as ações disponíveis. Então, como já tratamos no pseudocódigo, mais próximo seria pegar. Então, vamos lá, né?
utilizar o símbolo correspondente a pegar e dentro do símbolo vamos colocar o alvo da ação. Então, no caso, resistência nova. E assim nós damos continuidade. Qual seria o próximo passo na nossa descrição narrativa? Localize o chuveiro a ser manipulado. Então, no caso, de forma análoga ao que aconteceu no pseudocódigo, a ação que nós temos ali para a construção do fluxograma mais próxima seria pegar. Então, vamos desenhar o símbolo correspondente ao pegar, nosso octógono, e dentro do símbolo vamos colocar o alvo da ação, no caso, chuveiro, tá certo? No caso do fluxograma, a gente vai precisar utilizar setas para evidenciarmos o fluxo de execução do fluxograma. Então temos ali uma seta indicando que após nós pegarmos a resistência nova, vamos pegar o chuveiro. Na sequência, analisando a descrição narrativa, temos o próximo passo, que é, em seguida, abra o chuveiro. Então, vamos lá, abrir o chuveiro. Temos a ação correspondente ali, que vai ser representada por um hexágono com linhas tracejadas, e aí vamos desenhá-lo, tá certo? E dentro do nosso símbolo vamos ter o alvo da ação correspondente. Então vamos ter ali abrir chuveiro. Novamente vamos fazer uso da seta para denotar o fluxo de execução. Por fim, seguimos a nossa análise da descrição narrativa, vamos ter ali retirando a resistência defeituosa. Então é o próximo passo, Vamos agora buscar o símbolo correspondente. Temos ali o que? Retirar correspondendo ao pentágono com linhas tracejadas. Então vamos desenhá-lo dentro do símbolo, colocarmos o alvo da ação. Então retirar resistência defeituosa vai ser representado por um pentágono com linhas tracejadas e dentro temos resistência defeituosa, que é o foco da minha ação. Novamente uso setas para manter o fluxo, evidenciar o fluxo de execução. Seguindo a nossa descrição narrativa, temos como próximo passo, coloque a resistência nova, tá certo? Destacado ali então, vamos buscar o símbolo correspondente. No caso, colocar vai ser o pentágono com linhas contínuas, tá certo? Vamos desenhá-lo e dentro do símbolo vamos colocar o alvo da nossa ação. Então, nesse caso, vamos colocar uma resistência nova. Vamos fazer uso novamente da seta para evidenciar o fluxo de execução. Seguindo a análise da nossa descrição narrativa, o próximo passo é feche o chuveiro, tá certo? E aí vamos buscar o símbolo correspondente. No caso, a ação fechar é representada por um hexágono com linhas contínuas, tá certo? E aí vamos usar esse símbolo, dentro do símbolo, como de costume, o objeto alvo da nossa ação. Então, no caso, a gente vai ter fechar chuveiro. Novamente, a utilização das setas. Por fim, temos a ultimação descrita na nossa descrição narrativa, que é descarte a resistência defeituosa. Vamos mapear essa ação dentre as ações disponíveis no nosso fluxograma e aí vamos para largar, que é representado por um octógono com linhas tracejadas. Então vamos fazer uso do símbolo, dentro do mesmo, o alvo da nossa ação. Então, nesse caso, estamos representando largar resistência defeituosa. Fazemos então uso da seta. Tá bom, pessoal? Então aqui temos uma representação inicial. Lembrando que o tópico dessa nossa videoaula são noções de métodos de representação de algoritmos. Vamos ter videoaulas específicas onde vamos aprofundar cada um desses conceitos. Por fim, vamos dar continuidade à nossa videoaula de hoje. Por conta da quantidade de slides que está relacionada à nossa videoaula, eu acredito que ela seja um pouquinho mais longa do que eu gostaria. Minha intenção para esta playlist era fazer videoaulas mais curtas, mas infelizmente eu não vi onde particionar esse conceito de forma a construir uma videoaula robusta o suficiente, tá certo? Então, espero que ela não fique tão longa, mas vamos adiante. Agora nós vamos ver então conceitos de elementos básicos presentes em algoritmos. Elementos básicos então que vão compor o algoritmo e serão foco dessa nossa videoaula são os seguintes. Você vai ver o conceito de constante, variável, identificador, palavra reservada, entrada, saída, operadores. Vamos ver um a um. Para uma melhor compreensão então desses conceitos citados, a gente vai analisar o problema de preparar uma omelete. Então vamos partir inicialmente da lista de ingredientes. Então vamos precisar de 5 ovos, 1/3 de xícara de chá de leite,
2 colheres de sopa de cebolinha verde picada, 3 pitadas de sal e 1 colher de sopa de manteiga. Então esses são os ingredientes necessários para que a gente faça uma omelete. Vamos partir agora do procedimento de preparo. Então, em linguagem natural, a gente vai ter a seguinte descrição narrativa. Então, colocar em uma tigela os ovos, o leite, a cebolinha e o sal. Com a ajuda de uma espátula, bater bem os ingredientes contidos na tigela. Colocar a manteiga em uma frigideira e a derreter. Colocar o conteúdo da tigela na frigideira e fritar em fogo baixo até a omelete dourar suavemente. Quando estiver quase seca, dobrar a omelete ao meio, colocar a omelete em um prato. A omelete está pronta para servir. Então vamos analisar essa descrição narrativa e eu vou mapear os conceitos vistos anteriormente para tentar facilitar a compreensão inicial dos mesmos. Então, primeiro, eu queria destacar o seguinte, né? Nós vimos ali a descrição de alguns recipientes que serão utilizados. Então temos tigela, frigideira e prato. O fato é que a gente pode associar esses recipientes às variáveis que vão estar presentes. Por quê? Uma variável é uma região de memória que a gente vai delimitar e vai poder armazenar nessa região de memória valores que vão ser alterados no decorrer do nosso algoritmo. Então, no caso aqui, esses nossos recipientes vão delimitar regiões do espaço que vão servir para o armazenamento de alguns ingredientes no decorrer do preparo da nossa omelete. Dando continuidade, eu destaco ali a presença da espátula. Então a espátula é algo que vai entrar no processo, vai passar pelo processo e ao final vai ter a mesma configuração inicial. Eu posso associar a espátula a uma constante, que é um valor que vai ser utilizado no decorrer do nosso algoritmo, mas que não vai mudar o seu conteúdo com a execução do algoritmo. Na sequência, então, eu queria destacar as ações que nós podemos visualizar nessa descrição narrativa. Então temos colocar, bater, derreter, fritar, dobrar e servir. Essas ações, então, estão ali associadas, elas têm nomes, assim como nós tínhamos nos nossos recipientes. Tigela, né? Como nós vimos, frigideira, prato. Esses nomes podem ser associados aos identificadores. Mas eu quero deixar claro que, por exemplo, se eu quiser utilizar um novo recipiente, esse recipiente ele não vai poder ter um nome, um identificador, que corresponda a uma ação passível de ser executada nesse nosso algoritmo. Então, esses identificadores que têm um significado específico e não podem ser utilizados para dar nomes a variáveis, por exemplo, seriam as nossas palavras reservadas. Tá certo? Um outro detalhe é o fato dos ingredientes serem as entradas para o nosso algoritmo de preparo da omelete. Então eu vou entrar nesse processo com ovos, leite, cebolinha e sal. E ao final eu vou gerar a saída do meu algoritmo, que é a omelete. Tá bom, pessoal? Só que o nosso objetivo final com o estudo de algoritmos é a aplicação computacional dos mesmos. Logo, então, a gente precisa contextualizar esses conceitos não do ponto de vista culinário, mas sim do ponto de vista computacional. Então a gente vai ter que definir quais serão as entradas possíveis para os procedimentos que virão a constituir soluções de futuros problemas e especificaremos também quais as formas de manipulação destas entradas. Tá certo, pessoal? Aqui eu vou fazer um pequeno parêntese para a gente retomar o que foi mencionado sobre a funcionalidade do algoritmo. Então vimos que um algoritmo ele vai ser o elo de ligação para que a gente possa aplicar soluções do mundo real no mundo computacional. Tá certo? E partindo dessa premissa, a gente vai detalhar um pouquinho mais alguns conceitos básicos para que a gente consiga avançar no nosso estudo de algoritmos. Eu vou partir de uma pergunta bem básica. O que é computador? E aí? Vamos lá. Não é uma máquina de escrever, né? Eu acho que para a geração de vocês, provavelmente todos devem ser millennials, essa colocação pode ser até irrelevante, mas para a minha geração, a dos meus pais, é muito importante essa ressalva. No caso de vocês, eu acho que a próxima colocação é melhor, né? Não é um videogame, não é isso?
Poderia ter colocado um PlayStation, um Xbox, mas eu optei por colocar um Atari VCS, né? Aí eu vou fomentar a curiosidade de vocês. Eu particularmente sou um cara das antigas, né? O meu primeiro videogame foi um Atari 2600 e aí a gente tá vendo agora um Atari VCS. Espero que com isso vocês corram atrás para entender um pouquinho mais sobre esse videogame. Dando continuidade, também não é uma Smart TV, não é isso? Então, o que efetivamente é um computador? Vamos ver uma definição aqui. Denomina-se computador uma máquina capaz de vários tipos de tratamento automático de informação, ou melhor, processamento automático de dados. Tá bom, mas lembre-se, o nome da nossa disciplina, ou melhor, da disciplina que fomentou a criação dessa playlist com essas videoaulas é Algoritmos e Programação para a Computação. Então, efetivamente, o que vem a ser computação? Vamos lá, eu sou um cara generoso, então vou dar uma dica. O computador realiza computação. Logo, computação é o processamento automático de dados através do computador. Contudo, o que deve ser feito para que o computador realize uma computação? Deve-se instruir o computador para que o mesmo, utilizando-se de sua estrutura, execute determinada tarefa. Aí eu pergunto, que estrutura? Mostro para vocês agora a estrutura do ENIAC, que é um computador integrador numérico eletrônico. Então chama atenção que nessa época, né, temos ali a data, né, de construção do mesmo, que é 1946. Notem que os computadores ocupavam vários andares de um prédio. Notem a dimensão do computador. Aí, bom, óbvio, né, a própria foto é em preto e branco, é algo muito antigo, a tecnologia atual está muito além, né? Vocês, provavelmente, né, quem tem acesso a um smartphone, tem um poder computacional no bolso muito superior ao que a humanidade tinha na época que o homem foi à Lua pela primeira vez. Aí vocês perguntam, então, é dessa estrutura que estamos falando, né? Então aqui eu tenho a estrutura interna de um smartphone. Ou aqui eu tenho um exemplo de uma placa-mãe, né, de um computador desktop. Então é essa a estrutura que nós vamos trabalhar. Vamos simplificar a questão. Então a gente vai considerar como estrutura do computador elementos bem básicos. Por exemplo, vamos ter a unidade de processamento. Podemos abstrair para considerar esta como sendo o gabinete. Claro que o mesmo tem vários elementos internos, né? Placa-mãe, processador, pentes de memória, HD e etc. Mas para a gente a unidade de processamento vai se resumir ao gabinete. Vamos ter também periféricos de entrada. O nome já induz, né, a percebermos ou deduzirmos o que vem a ser o periférico de entrada. Então vai fornecer uma entrada de dados para a unidade de processamento. E aí nesse caso a gente pode considerar o quê? O teclado, o mouse. Temos outros exemplos de periféricos de entrada. Por exemplo, o microfone de lapela que eu estou usando para gravar essa videoaula é um exemplo de um periférico de entrada. Temos então agora periféricos de saída. E aí vocês podem me dizer, a impressora, o monitor, né? Tem outros exemplos, como por exemplo a caixa de som. Só que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, temos periféricos que têm tanto característica de periféricos de saída como de entrada. Por exemplo, a impressora hoje, uma impressora multifuncional. Temos a impressora propriamente dita, né, que vai ser um periférico de saída, já que ela vai colocar no papel resultado de um processamento da máquina, e ela também pode ser, sendo uma multifuncional, funcionar como um scanner, e o scanner, por sua vez, já vai fazer a digitalização de um documento, sendo um periférico de entrada. O próprio monitor, né? A gente pode ter um monitor touchscreen, então ele vai funcionar tanto como periférico de saída, apresentando imagens, como um periférico de entrada, recebendo sinais oriundos do toque. Tá bom, pessoal? Vamos só reorganizar esses elementos para dar uma ideia de fluxo dos dados, né? Então a gente tem ali à esquerda os periféricos de entrada, ao centro a unidade de processamento, mais à direita os periféricos de saída. Então os periféricos de entrada vão fornecer dados, serão processados pela unidade de processamento e vão gerar, por sua vez, saídas para os periféricos de saída. Tá bom, pessoal? Com base nessa configuração, a gente pode simplificar com esse desenho, né? Então tenho ali o meu retângulo externo representando o computador. O computador então vai ter como elementos internos os dispositivos de entrada, a unidade de processamento e os dispositivos de saída.
Se a gente analisar com mais detalhe a unidade de processamento e a gente, né, decompor esta em mais dois elementos, que seriam a unidade de memória e a CPU, que é uma sigla em inglês, né, para Unidade Central de Processamento. A gente tem também a decomposição da unidade central de processamento em unidade de controle e unidade lógica e aritmética. Mas vamos abstrair. O que eu quero destacar aqui é que essa é a arquitetura de John von Neumann. Então, é a base para a arquitetura dos computadores modernos. Tá certo? Era o auge da tecnologia na época que eu fiz a minha graduação. Hoje em dia, a gente tem já máquinas, né, com multiprocessadores e etc. Então, é uma variante dessa arquitetura básica. Mas na época que eu me graduei em 2004, a base para a computação, né, doméstica e até empresarial, né, era a arquitetura de John von Neumann. Bom, por que eu estou detalhando isso? Porque eu quero destacar ali a unidade de memória. A gente vai ver que para entendermos conceitos como variáveis, constantes, a gente precisa ter essa noção da unidade de memória, que é onde efetivamente nós vamos armazenar os dados que são fornecidos por periféricos de entrada, que são oriundos de processamento, até as constantes vão estar ali. Então é importante ter essa noção. Tá bom? Claro que isso vai ser aprofundado para quem estiver estudando, né, computação, e aí vão ter disciplinas mais específicas, como organização, arquitetura de computadores e etc. Mas para a compreensão das nossas videoaulas dessa playlist, este conceito, né, de arquitetura de computadores já vai ser mais do que suficiente. Bom, então agora a gente pode voltar a ver os conceitos básicos de algoritmos. Vamos começar então pela definição de constante. Então, constantes são valores fixos, tais como números. Estes valores não podem ser alterados pelas instruções do algoritmo, ou seja, é um espaço de memória cujo valor não deve ser alterado durante a execução de um algoritmo. Exemplos. Então temos ali exemplo de constantes do tipo inteiro. Então temos a constante com valor 10 e a constante com valor menos 23.768. Por sua vez, mais alguns exemplos de constantes. Então temos ali constantes reais. Então eu tenho, né? Aí só chamar a atenção que nós vamos utilizar o ponto para a representação de números decimais, tá bom, pessoal? Então a notação que a gente vai utilizar não é, no caso, menos 2,34. Vamos utilizar menos 2,34. A aplicação da vírgula será uma outra, no caso do nosso interpretador de algoritmos, tá? E aí temos o exemplo, então, de uma outra constante real, que é o 0,149. Dando continuidade, mais alguns exemplos de constantes. Então temos agora constantes do tipo caractere. Como nós vamos ver mais para frente, representam a sequência de caracteres, uma string. E essas constantes vão aparecer no nosso algoritmo delimitadas por aspas. Então temos ali a constante A, né, delimitada por aspas, e a constante professor, também delimitada por aspas. No momento oportuno, eu vou destacar a relevância dessas aspas. Dando continuidade, então, pessoal, vamos ver agora o conceito de variável. Então, variável é um espaço de memória que recebeu um nome ou identificador e armazena um valor que pode ser modificado durante a execução do algoritmo. Então vamos agora para a definição de identificador, já que este foi mencionado na definição de variável. Então, identificadores são os nomes utilizados para referenciar variáveis, funções ou vários outros objetos definidos pelo construtor do algoritmo. A gente vai ver quais vêm a ser esses outros objetos no decorrer das nossas videoaulas. Porém, existem algumas regrinhas para que a gente possa construir identificadores válidos. Então, quais são os símbolos passíveis de serem utilizados na construção de um identificador? Então, só vamos poder utilizar letras, maiúsculas ou minúsculas, dígitos e o símbolo sublinhado, também conhecido como underline. A gente não vai poder começar o identificador com um dígito. Então, se existir uma extrema necessidade de você ter um identificador 1A, você pode preceder esse 1 com underline. Aí vai ficar, né, sublinhado 1A. Tá certo, pessoal? Também quero destacar que não podem ser os identificadores iguais a uma palavra reservada e nem iguais a um nome de uma função declarada pelo construtor do algoritmo ou disponibilizada pelo método utilizado para a construção dos algoritmos.
A gente vai ver isso com mais detalhe no momento oportuno, mas eu já deixo aqui a definição para que depois a gente possa fazer uma ponte com esta, tá bom? Vamos agora para a definição de palavra reservada, que foi mencionada anteriormente, né? Palavra reservada ou palavra-chave vão ser identificadores pré-definidos que vão possuir um significado especial para o interpretador do algoritmo. Então eu vou destacar aqui alguns exemplos de palavras reservadas que nós vamos trabalhar no decorrer das nossas videoaulas. Chama a atenção que a gente não vai utilizar acentuação para a construção dos nossos identificadores e, consequentemente, não vai existir nas nossas palavras reservadas, já que uma palavra reservada nada mais é do que um identificador com um significado especial, específico. Então, o nosso início vai ficar inicio, né? O senão não vai ter o tio. E assim a gente segue. Aí eu tenho um exemplo: para, repita, var, lógico, está sem o acento, se, até, está sem acento. Nosso faça vai ficar faca, porque a gente não vai ter o C cedilha, e assim sucessivamente. Mais alguns exemplos: inteiro, enquanto e real. Não são apenas essas palavras reservadas que nós vamos utilizar no nosso estudo de algoritmos, mas aqui eu já deixo uma boa quantidade das que serão trabalhadas. Agora então, pessoal, a gente vai falar de tipos primitivos. O que são tipos primitivos? Os nossos algoritmos vão poder manipular determinados tipos de dados. Assim como a gente não pode utilizar em uma receita plutônio, porque é altamente tóxico, né? E a gente vai ter problemas, a gente também não vai poder manipular alguns tipos de dados dos nossos algoritmos. Então, mais fácil do que falar o que não pode ser manipulado é nos restringirmos ao que pode ser manipulado. E o que pode ser manipulado vai ser especificado pelos nossos tipos primitivos de dados. Então vamos a estes. Então a palavra reservada inteiro, ou seja, o identificador inteiro, que tem um significado especial. Qual seria o significado? A palavra reservada inteiro vai ser utilizada para definir variáveis numéricas do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais. E assim a gente continua vendo os nossos tipos primitivos. O próximo vai ser definido pela palavra reservada real e vai ser utilizado para definir variáveis numéricas do tipo real, ou seja, com casas decimais. A próxima palavra reservada que a gente vai estudar é caractere, que vai ser utilizado para definir variáveis do tipo string, ou seja, cadeia de caracteres. E por fim, a palavra reservada lógico, que vai ser utilizada para definir variáveis do tipo booleano, ou seja, com valores, verdadeiro ou falso. Então, efetivamente, os nossos algoritmos vão poder manipular valores inteiros, reais, cadeias de caracteres ou valores lógicos. Tá certo, pessoal? Agora, então, vamos para a declaração de variáveis. Já vimos o conceito de variáveis, né? Vimos que são regiões de memória que a gente vai poder utilizar para armazenar valores que vão ser alterados no decorrer da execução do algoritmo. E vimos que esses valores vão representar dados correspondentes aos tipos primitivos. Mas como que a gente faz essa reserva de área de memória, ou seja, a declaração de uma variável? Então temos ali como exemplo a memória, então delimitando ela como aquele retângulo, e aí declarar uma variável é reservar uma área desta memória. Para isso a gente vai especificar um rótulo, que nada mais é do que o identificador. E essa área vai ter um determinado tamanho, que vai estar relacionado ao tipo primitivo. Tá certo? Então, eu vou usar a palavra reservada var, que é uma abreviação de variável, para identificar a seção de declaração de variáveis do meu algoritmo. E eu tenho aqui exemplos. Tá? Então está lá a palavra var, delimitando o início da seção de declaração de variáveis. E eu tenho aqui o exemplo da declaração da variável com o identificador A. Notem a sintaxe para a declaração que a gente vai utilizar. Então é identificador, dois pontos, tipo primitivo. Então aqui é a declaração da variável A, que é do tipo inteiro. Aqui, identificador, né, nome do aluno, né, separado por underline, dois pontos, caractere. Então aqui eu estou declarando a variável com identificador nome, underline do, underline aluno, que é do tipo caractere, ou seja, uma cadeia de caracteres. Aqui estou declarando outra variável, sinalizador, é o identificador desta, sintaxe determina a obrigatoriedade dos dois pontos, e depois eu tenho o tipo primitivo, lógico. Por fim, eu destaco que eu posso declarar
mais de uma variável do mesmo tipo em uma única linha de declaração. Então aqui eu estou declarando duas variáveis, ambas do tipo real. Então eu vou separar os identificadores com vírgula. Então no caso eu tenho aqui valor 1 como identificador da primeira variável, vírgula, valor 2 como identificador da segunda variável, e ambas são do tipo real. Tá bom? Só quero fazer uma pequena ressalva, né? Estou falando de sensível ao caso. O que significa dizer que o interpretador, porque pensem comigo, se eu construir um algoritmo, algo, ou seja, um programa ou alguém, uma pessoa que está tentando entender o meu algoritmo, vai interpretar o que eu coloquei ali. Então, o interpretador do algoritmo, segundo as regras que a gente vai utilizar nas nossas videoaulas, ele não vai usar uma abordagem sensível ao caso. O que significa dizer isso? Que o interpretador dos nossos algoritmos, ele não vai diferenciar letras minúsculas de maiúsculas, tá certo? Então eu tenho ali na declaração da variável valor 1 o V maiúsculo e as demais letras minúsculas. No caso, o interpretador vai ignorar o fato de ser maiúsculo ou minúsculo. Então, valor 1 com V maiúsculo ou valor 1 com V minúsculo, para o interpretador do algoritmo vai ser a mesma coisa. Então, o nosso interpretador não será sensível ao caso, ou seja, não vai diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Se o nosso interpretador fosse sensível ao caso, ele ia fazer a diferenciação. Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente começar a trabalhar, né, com o interpretador de algoritmos e também quando a gente passar para estudar a linguagem de programação C. Porque no nosso contexto de algoritmos em pseudocódigo e fluxograma, não vamos usar a abordagem sensível ao caso. Mas a linguagem de programação C utiliza a abordagem sensível ao caso. Então a gente vai, na prática, compreender melhor cada uma das duas abordagens. Seguindo adiante. Durante a execução de determinadas tarefas ou durante a execução de um processo para a obtenção da solução de um determinado problema, vão ser necessários alguns dados e ao final deve-se retornar uma ou mais saídas, tá certo? No caso, então, né, da mesma forma, em algoritmos, torna-se necessário mecanismos que possibilitem uma interface com o ambiente externo, ou seja, são necessários comandos que possibilitem a entrada e a saída de dados, tá certo? Então a gente vai precisar no algoritmo de comandos que permitam a gente ter acesso a periféricos de entrada e periféricos de saída. Então vamos começar pela entrada de dados. No caso, temos a memória ali, né? E aí foi feita uma reserva de uma área da memória através da declaração de uma variável, onde foi especificado um identificador, um rótulo para a variável, para que ela possa ser acessada, e o tamanho da área que foi reservada para a variável faz menção ao tipo primitivo correspondente a esta variável. No caso, a gente vai utilizar a entrada de dados para que o usuário, fazendo uso do que a gente vai denominar periférico de entrada padrão, o teclado, forneça dados para uma ou mais variáveis, tá certo? Aí então a gente tem a palavra reservada leia sendo associado ao processo de entrada de dados. Então leia vai ser utilizado para receber dados externos ao algoritmo e armazená-los na memória, ou melhor, em variáveis. Aqui temos um exemplo, né? E aí, neste caso, não estudamos ainda o que vem antes do var, mas sabemos que a palavra reservada var inicializa a área de declaração de variáveis. E aí, nesse caso, está ocorrendo a declaração de duas variáveis. A primeira com o identificador A e tipo primitivo inteiro, e a segunda com o identificador B e tipo primitivo real. Tá certo? Chama a atenção da necessidade dos dois pontos, que faz parte da sintaxe do nosso algoritmo. Tá? Não estudamos o que vem depois, né, da seção de declaração de variáveis, mas estou deixando claro que em um determinado ponto, após essa reserva das áreas de memória para as variáveis A e B, eu posso fazer uso de uma entrada. Né? Então, posso solicitar um valor externo ao meu computador, que vai ser fornecido pelo usuário, e virá a ser armazenado na minha variável A. Eu estou utilizando ali leia para isso. Dou continuidade, né? Posso usar esse valor armazenado em A para alguma finalidade. Em um determinado ponto, eu sinto a necessidade de receber mais valores. Né? Então, eu vou receber um valor para a variável B, foi declarada, e vou sobrescrever o que eu tinha em A. Então, vou receber um novo valor para A. Tá certo, pessoal? Seguindo adiante, eu posso ter uma definição um pouco mais técnica da entrada de dados. Então, tecnicamente, podemos utilizar a seguinte definição. O comando de entrada de dados leia possui a seguinte sintaxe, a palavra reservada, entre parênteses, eu tenho a lista de variáveis. Então, onde
este recebe valores digitados pelo usuário, atribuindo-os às variáveis cujos identificadores, ou seja, nomes, estão em lista de variáveis. Aí eu faço uma ressalva, né? É respeitada a ordem especificada nesta lista. Então, no caso do exemplo anterior, o primeiro identificador que foi colocado vai receber o primeiro valor fornecido. O segundo identificador colocado, dentro, né, dos meus parênteses do layer, vai receber o segundo valor fornecido e assim sucessivamente se eu tiver no mesmo layer mais de 2 identificadores. Tá bom, pessoal? Vamos tratar agora da saída de dados. Então, neste caso, vamos fazer uso da palavra reservada escreva. Esta vai ser utilizada para externar, ou melhor, enviar para o monitor, que a gente vai considerar o periférico de saída padrão, dados gerados pelo algoritmo. E temos agora exemplos, né, para que fique mais claro esse processo de saída de dados. Primeiro vamos só destacar ali, né, a memória, e aí vamos seguir fazendo análise de cada um dos passos do nosso algoritmo. Primeiro, não analisamos o que vem antes do var, mas ao chegarmos no var, sabemos que essa palavra reservada delimita o início da seção de declaração de variáveis. Então, no caso, dando continuidade, temos ali a declaração da variável x. Então, esta vai determinar uma reserva de área de memória e essa área vai ser associada ao identificador x. O tamanho dessa área de memória corresponde à área necessária para armazenar um valor inteiro. Na sequência, temos agora a declaração da variável y. Também tem uma reserva de área de memória e a associação dessa área de memória a y e o tamanho da área de memória reservada está relacionado à área necessária para armazenamento de um valor real. Seguindo adiante, temos ali reticências, né? Então, nesse ponto podem ocorrer algumas operações no nosso algoritmo. Por exemplo, pode ter um layer XY, então significa que o usuário vai fornecer, através da entrada padrão do teclado, valores para as variáveis y e x. Na sequência, então, a gente pode imaginar que foram fornecidos os valores 3.14 e 100, respectivamente, para y e x. Eu armazenei lá na memória esses valores. Na sequência, a gente tem um escreva x. Para a gente entender melhor esse processo, vou destacar ali um monitor, só quero deixar claro que a tela do nosso monitor vai ser separada em linhas e colunas. Certo? Bom, dito isso, então nosso escreva x vai apresentar no monitor o valor contido na área de memória associada à variável x. Então, deixar claro que inicialmente o cursor vai ficar piscando no canto superior esquerdo do nosso monitor. E no nosso interpretador de algoritmo, sempre que for apresentado um valor numérico no monitor, vai ser apresentado um espaço, então vai consumir uma coluna com espaço, e depois a gente vai ter o valor apresentado. Então, vai aparecer lá o espaço, depois seguido do 1, 0, 0, que é o nosso valor 100. E aí o cursor vai ficar piscando após o segundo 0. Tá? Na sequência, temos um escreva XY. Então, o que vai acontecer? O cursor estava piscando após o 0, vai dar um espaço e vai apresentar agora o valor do nosso, o quê? Y. Então, vou ter 3.14. Aí vai ser apresentado o valor de x, é um valor numérico, tem um espaço, e depois o valor de x, que é 100. Então, a gente vai ficar com isso no monitor. E aí o cursor vai ficar piscando após esse segundo 0 do meu segundo 100, tá? Aí eu tenho agora ali um escreval, a gente já vai ver o que vem a ser esse L, né? Antes era escreva, agora é escreval. Mas vamos lá. O que vai acontecer com o escreval é o seguinte. Cada valor que eu escrevo, o cursor fica piscando na coluna que segue o final do que foi apresentado no mesmo, tá? Se porventura eu consumir todas as colunas do meu monitor, automaticamente eu vou para a próxima linha. Mas se isso não aconteceu, como é esse exemplo, o cursor vai ficar piscando aqui. Então eu vou lá e vou colocar agora inteiro, 2 pontos, e o valor resultante da avaliação dessa expressão aqui. X tem 100, 100 menos 2 é 98, então o valor 98 vai ser apresentado após esse espaço, tá certo? No caso do envio para o monitor de um valor do tipo caractere, não vai ocorrer o espaço antes, que acontecia em valores numéricos, tá certo? Então, deixando claro, vai acontecer o que com esse meu escreval? Esse I maiúsculo vai vir colado ao meu 0. Então, vai ficar inteiro, 2 pontos, espaço, e 98, que é o resultado da avaliação dessa expressão aqui, né? Aritmética. Então, temos x com valor 100, então 100 é consultado, subtraído do valor 2, vai ter 98, e 98 que vai ser enviado. Meu cursor ficaria piscando após o 8, se fosse só um escreva.
mas eu tenho ali escreval. Então o val refere-se a L, de line. Então eu vou para uma nova linha. Então meu cursor vai passar a piscar aqui porque eu tenho escreval ao invés de escrevo. Tá bom, pessoal? Com o avançar dos nossos estudos, isso vai ficar mais evidente, mas aqui eu só destaco esse detalhe. Então agora na sequência, eu tenho o cursor piscando agora na segunda linha ali do meu monitor, eu tenho a apresentação com escreva de estudou, espaço e, espaço se, espaço dedicou, espaço tirou, espaço. E eu tenho o valor 10. Então vai aparecer no monitor, estudou e se dedicou, tirou 10. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse seja o futuro de todos vocês nas disciplinas que porventura vocês venham a cursar. Dando continuidade então ao nosso estudo das saídas de dados, tecnicamente podemos utilizar a seguinte definição. O comando de saída de dados escreva possui a sintaxe: escreva, entre parênteses, lista de expressões. Então, onde este escreve no dispositivo de saída padrão, que é o monitor, o conteúdo de cada uma das expressões que compõem a lista de expressões. Né? As expressões dentro desta lista devem estar separadas por vírgulas. Depois de serem avaliadas, seus resultados são impressos na ordem indicada. Então, se eu tenho 3 expressões representando a minha lista de expressões, todas separadas por vírgula, então a primeira expressão, vírgula, segunda expressão, vírgula, terceira expressão, essas vão ser avaliadas e o resultado da avaliação é apresentado no periférico de saída padrão, o monitor. Tá certo, pessoal? Então vamos agora dar continuidade. Né? Deixar claro que é possível especificar o número de colunas da tela que se deseja reservar para escrever um determinado valor. Por exemplo, considerando que uma variável inteira x, o comando vai escrever, né? O comando vai ser escreva, entre parênteses, x 2.5. Ele vai escrever o valor de x em 5 colunas e vai alinhar à direita. Ou seja, no monitor vão ser reservadas 5 colunas. Se o número for, por exemplo, 123, vão ficar 2 espaços à esquerda e depois o dígito 1, seguido do 2, seguido do 3. Tá certo? Isso vai ser melhor visto nos nossos exemplos de algoritmos. Então nós vamos fazer vários exercícios e vamos ter também alguns exemplos de algoritmos onde nós vamos trabalhar melhor este conceito. Destacar também que variáveis reais podem também especificar não só o número de colunas que vão ser reservadas para apresentar o valor, como também quais são, né, a quantidade de casas fracionárias que devem ser exibidas. Aí, por exemplo, eu posso considerar y como uma variável real e o comando escreva, entre parênteses, y 2.6, 2.2, vai escrever o valor, né, contido em x, reservando 6 colunas e fazendo uso de 2 dígitos após o ponto. Tá certo, pessoal? Então, lembrando que a gente vai detalhar isso mais para frente nos nossos exemplos e exercícios sobre algoritmos representados através de pseudocódigo. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o operador de atribuição. Então, o operador de atribuição ele vai ser representado pelos símbolos menor e hífen juntos. Aqui eu quero só fazer uma ressalva. O que vocês estão vendo ali na tela? Vocês vão me dizer o quê? A letra A maiúscula, né? Se eu disser para vocês que eu não estou enxergando o símbolo A, eu estou enxergando 3 símbolos. Barra, hífen e barra invertida. O que eu quero deixar claro com isso? Eu posso usar símbolos pré-existentes para uni-los e gerar um novo símbolo. Então o operador de atribuição não vai ser menor e hífen, vai ser a combinação desses 2 símbolos. Dito isso, vamos dar continuidade. Então, temos ali o nosso operador de atribuição, composto por aquele símbolo, que é uma combinação do menor com o hífen. E aqui temos agora exemplos. Então, como nós vimos, né, não trabalhamos o que vem antes do var. Quando nós identificamos a palavra reservada var, significa que iniciamos a sessão de declaração de variáveis. E aí temos agora, então, sendo declarada a variável a, né, com o identificador a, que é do tipo inteiro. Depois, 2 outras variáveis do tipo real, com identificadores, respectivamente, valor 1 e valor 2. Aí, só para lembrar da sintaxe, né, eu tenho identificador, 2 pontos, tipo primitivo. Se eu tiver mais de uma variável do mesmo tipo, eu posso separar os identificadores com vírgula. Tá certo, pessoal? Bom,
Não trabalhamos ainda o que vem após a sessão de declaração de variáveis, né? Como é que eu identifico o final dela, como é que eu começo a sessão de comandos. O fato é que a gente vai ver isso mais para frente. E aqui a gente vê o operador de atribuição sendo utilizado. Então, eu vou atribuir para a variável A o valor constante 5. Na sequência, tenho atribuição para a variável valor 1 da constante 3.14. Depois, a atribuição para a variável valor 2 do valor que eu tenho na variável valor 1. E, por fim, eu apresento na saída padrão o conteúdo da variável valor 2, que nós sabemos que vai ser 3.14. Só quero chamar a atenção a esse exemplo para demonstrar que eu estou utilizando aqui da característica de que o nosso interpretador de algoritmos não vai ser sensível ao caso. O que eu quero dizer com isso? Notem, eu declarei variável inicialmente aqui, ó, A com identificador, né, como identificador A minúsculo, valor 1 com V minúsculo, né, e valor 2 com V minúsculo. Notem, eu utilizo como identificador aqui para a variável A o A maiúsculo. E aí o identificador não vai ter nenhum problema, ele vai considerar esse A maiúsculo como sendo A minúsculo. E algo análogo ocorre para valor 1, né? O V aqui está maiúsculo e foi feita a utilização do identificador com V minúsculo na declaração das variáveis. Se o nosso interpretador fosse sensível ao caso, daria diferença. Ele não ia considerar esse A maiúsculo como sendo este minúsculo. Tá bom, pessoal? Mas aí na nossa interpretação de algoritmos, não vamos considerar o fato de ser sensível ao caso. Dando continuidade, então, vamos ver agora os nossos operadores aritméticos. Então, vamos começar pelos operadores unários. O que significa dizer que um operador é unário? Significa dizer que ele age sobre apenas um operando. Então, temos ali o mais e menos unários. Então, vamos ver exemplos. Então, temos ali a utilização do mais unário. Então, mais 1. A utilização do menos unário. Então, menos 5.9. Um exemplo aqui, né, onde eu declaro uma variável A, então começa a sessão de declaração de variáveis com var. Esta vai ser do tipo primitivo inteiro, e aqui eu tenho a atribuição do valor que eu tinha em A sendo consultado e aplicado sobre este operador menos unário para que o valor seja armazenado. Então, se porventura nessas reticências aqui eu tivesse um layer e o usuário tivesse fornecido menos 7 para A, aqui eu teria então a troca de sinal de A e o armazenamento de 7 em A. Tá bom, pessoal? Por fim, então, vamos para os operadores aritméticos binários. Então, temos ali o operador de soma, né? Subtração, multiplicação, divisão. Aqui eu tenho o operador que vai obter o quociente da divisão real. Aqui eu tenho o operador que vai obter o quociente da divisão inteira. E aqui eu tenho o operador que vai determinar o resto da divisão inteira, e por fim o operador que vai determinar a exponenciação. Tá bom, pessoal? Vou destacar aqui então a associação. Então, o que vai acontecer, né? Os símbolos estão relacionados às seguintes operações, né? Então, soma, subtração, multiplicação, divisão, quociente da divisão inteira, resto da divisão inteira e potenciação. Tá bom, pessoal? Seguindo adiante, então, destacar então a precedência ou hierarquia nas operações. Então, quando for atingido no nosso algoritmo uma expressão aritmética que vai conter vários desses operadores, aí vai ser obedecida a seguinte hierarquia nas operações. Então, primeiro vão ser avaliados, né, os itens que estão entre parênteses. Depois, funções. Então, a gente vai ver mais para frente a utilização de funções. Mas já deixo aqui no quadro ele completo, né? 3. A gente vai avaliar a subtração e a soma com operadores unários, né? Então, a aplicação do menos e do mais unários. Depois, exponenciação vai ser avaliada. Depois, multiplicação, né? Quociente da divisão real, quociente da divisão inteira ou resto da divisão inteira. E por fim, por último, a soma e a subtração binárias. Tá certo, pessoal? Um operador ele é binário quando este é aplicado sobre dois operandos. Bom, vamos ver agora exemplos de expressões aritméticas. Então, o primeiro que nós temos ali é essa expressão. Qual seria o resultado da avaliação da expressão? Certo, quem disse 5.75. Pois, né, vimos que tem uma hierarquia das operações, então vou começar avaliando, né, o quociente da divisão real. Né? Então, 3 dividido por 4
vai dar o quê? 0,75. Aí eu vou somar 0,75 a 5 e vou obter 5,75. Vamos para a próxima expressão aritmética. Qual é o resultado da avaliação, pessoal? 0,3333, uma dízima periódica. Então, só destacando aqui que eu fiz uso dos parênteses para alterar a precedência da aplicação dos meus operadores. Então, primeiro eu fiz a soma de 4 com 5, obtive o 9, e aí eu usei o 9 como divisor, né? Então, 3 dividido por 9, aí gerou a minha dízima, 0,33333. E agora, pessoal, qual é o resultado da avaliação dessa expressão aritmética? Certo, quem disse 9, né? Pois quando eu tenho uma expressão aritmética com vários operadores com mesma precedência, eu vou avaliar a expressão da esquerda para a direita, assim como a matemática determina, né? Então, primeiro eu vou fazer a obtenção do quociente da divisão inteira, de 3 por 2, que é 1. E 1 vai ser multiplicado ao 9, e eu vou obter 9 como resultado. Vamos então para a próxima expressão aritmética, tá? E aí, pessoal, qual o resultado da avaliação? Certo, quem disse 2, né? Porque nós temos a precedência, então a primeira coisa é feita a exponenciação. Então, 3 é elevado a 2. Então, eu vou obter 9, e 9 vai ser o meu divisor, né? Aí eu vou pegar agora o resto da divisão inteira de 11 por 9, vai resultar em 2. Se eu fizer uso dos parênteses dessa forma, não vai alterar em nada o resultado, pois a precedência da exponenciação ela já é superior ao do resto da divisão inteira. Agora, se eu fizer uso dos parênteses desta forma, aí sim, né? Primeiro eu vou obter o resto da divisão inteira, né? De 11 por 3, e este valor vai ser elevado a 2. Qual seria o resultado, pessoal? Certo, quem disse 4, né? Pois, né, o resto da divisão de 11 por 3 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Mais uma expressão, então, para a gente analisar. Qual seria o resultado, pessoal? Certo, quem disse 6, né? Porque primeiro eu resolvo o que eu tenho nos parênteses. Então aqui eu vou passar a ter 25, aqui eu vou passar a ter 0,5. E aí depois eu vou para a exponenciação. Então 25 elevado a 0,5 é igual a calcular a raiz quadrada de 25. Então eu vou ter 5, né? Aí eu venho agora para a obtenção do que? Do quociente da divisão inteira de 3 por 2, que vai ser 1. 1 mais 5 igual a 6. Tá bom, pessoal? Eu queria fazer a seguinte ressalva, né? Sempre que a gente for ver uma exponenciação sendo calculada nos nossos algoritmos, o resultado do cálculo da exponenciação vai ser um valor real. Então, sendo um valor real, eu não posso utilizar este em expressões, né, ou melhor, em operadores que vão manipular inteiros. Então, eu sublinhei ali duas expressões que não são válidas, pois se eu primeiro faço essa exponenciação aqui, eu vou obter o quê? 9.0, valor real, e aí eu não posso usar esse como divisor para obter o resto de uma divisão inteira, de forma análoga ao que acontece aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Feita essa ressalva, vamos dar continuidade. Agora eu quero apresentar para vocês os operadores relacionais. Então tenho ali o maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a, igual a e por fim diferente. Tá? Então vou combinar os símbolos que nós estamos vendo aqui para obter as respectivas ações segundo esta tabela. Operadores lógicos. Então nós vamos ter o e, ou, não ou show. Né? Eu sugiro para quem não tem familiaridade com as operações lógicas que busque, né, na internet as tabelas verdade para cada operador. O i, o ou, o não e o show. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, vamos analisar agora os exemplos de expressões lógicas e vamos avaliar essas expressões. Então, o primeiro exemplo é 3 maior que 7. E aí, qual o resultado da avaliação dessa expressão lógica? Falso, né? Já que o 3 é menor que o 7. Agora então, pessoal, qual o resultado da avaliação da expressão lógica que compara o caractere A maiúsculo com o caractere A minúsculo? Como que eu sei que a comparação está se dando entre valores do tipo caractere? Porque foi mencionado antes que os valores nas constantes caracteres vão aparecer no nosso algoritmo entre aspas.
Então temos a presença das aspas aqui. Então estou verificando se o meu caractere A maiúsculo é igual ao meu caractere A minúsculo. Qual o resultado da avaliação dessa expressão lógica? Verdadeiro. Por quê? Na nossa interpretação de algoritmos, estamos adotando a abordagem que não é sensível ao caso, ou seja, não vamos diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Então, o meu caractere A maiúsculo é igual ao meu caractere A minúsculo. Seguindo adiante, agora então nós vamos avaliar esta expressão lógica. Compara o nosso caractere A minúsculo para ver se ele é maior que o nosso caractere B maiúsculo. E aí, pessoal, qual o resultado da avaliação? Falso. Por que o resultado é falso? Porque primeiro já deixamos claro que não estamos adotando a abordagem sensível ao caso. Ou seja, essa expressão é exatamente equivalente a compararmos se o caractere A minúsculo é maior que o caractere B minúsculo, ou se o caractere A maiúsculo é maior que o caractere B maiúsculo. Então, o que nós vamos utilizar como premissa para avaliarmos essa expressão lógica? Vamos utilizar a ordem alfabética, ou dito de uma forma mais rebuscada, a ordem lexicográfica. Então, o nosso caractere A vem no nosso alfabeto antes do B, logo este é menor, né? O A é menor que o B. Por isso a avaliação resulta em falso. Agora estamos comparando a constante caractere Ana para ver se esta é menor que a constante caractere Aline. Qual seria o resultado da avaliação dessa expressão lógica, pessoal? Falso. Por que o resultado é falso? Porque nós não vamos contar a quantidade de caracteres que nós temos na constante Ana e na constante Aline e compará-las. Nós vamos analisar essas constantes caracteres com base na ordem lexicográfica, ou seja, primeiro vamos comparar o A maiúsculo de Ana com o A maiúsculo de Aline, irrelevante de ser maiúsculo, né? Porque eles se equivalem. Então eu comparo A com A. Eles são iguais, então eu não posso diferenciar para ver se Ana é menor que Aline apenas com essa letra. Eu vou para a próxima. Então eu vou verificar o N. N é menor que L? No alfabeto, N vem antes do L? Não. Então eu acabei de identificar que Ana não é menor que Aline. Tá certo, pessoal? Por isso o resultado falso. Por fim, vamos para a nossa última expressão lógica que vai ser avaliada na nossa videoaula de hoje. Então, qual seria o resultado da avaliação dessa expressão lógica, pessoal? Falso. Vamos entender como chegamos a esse falso. Então, começamos pela avaliação do parênteses mais interno. Então, vamos ver, né, o resto da divisão inteira de 5 por 2. Teremos qual valor? 1. 1 é igual a 0? Não. Então o resultado desse parênteses mais interno é falso. Falso negado, verdadeiro. Mas precisamos, né, da parte inicial do show para podermos avaliá-lo. Então nesse caso, vamos primeiro obter o quociente da divisão inteira de 13 por 4. Nesse caso, vamos obter quanto? 3. 3 é maior ou igual a 3? Verdadeiro, né? 3 é igual a 3. Então eu vou ter verdadeiro. Então vai ficar verdadeiro, show, verdadeiro. E o resultado de verdadeiro, show, verdadeiro é falso. O show é o ou exclusivo que a gente chama. Eu sei que eu mencionei anteriormente que vocês deveriam, né, procurar saber mais sobre a tabela verdade do i, ou, show, para poderem compreender os conceitos que a gente vai trabalhar aqui. Mas só para entendermos esse exemplo melhor, eu apresento aqui a tabela verdade do show. Então vamos destacar aqui. Verdadeiro, show, verdadeiro é falso. Falso, show, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro, show, falso é verdadeiro. Falso, show, falso é falso. Bom, nossa videoaula vai acabar por aqui. Eu espero que todos tenham gostado e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal!